Pode ser pelo Rio Grande, São Paulo no Paraná, lá por Santa Catarina, no Uruguai, Chile, Argentina ou em qualquer outro lugar. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do nosso curso e hoje com uma participação especialíssima, certamente uma das maiores vozes do nosso país, um cantor muito expressivo aqui do Sul, meu amigo Joca Martins. Como é que tá? Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Buenaço. Bem. Tchê, eu tô aqui me sentindo meio no teu bulicho, meio no teu consultório, assim. Isso. Né? Que barbaridade. E aí, eu tenho uma coisa pra te perguntar, um fato que se sucedeu, assim, tu poderia me ajudar a desvendar? Claro, verídico. 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 Exatamente. Tchê, o Paulo, ele era um frequentador assíduo de um boliche chamado Trevo da Sorte. Né, talvez buscando a sorte naquele trevo. Né? Pode ser que tinha alguma coisa. Talvez, errada, né? Mas o que ele mais buscava ali, seguidamente, oitavado no balcão, né, naquela tábua marcada já pelo tempo, era uma bebida de álcool. Bebida de álcool, né? A cachaça ou canha se chama também, a famosa, né? Às vezes temperadita com butiá, às vezes, né, meia com mistruz. Isso, umas misturaditas. Bueno, mas aí o Paulo, uma figura muito, né, conhecida de todos e tal, e eu comecei a notar, eu era assim uma pessoa muito observadora e sou até hoje, que ele volta e meia parecia com uns roxos, os troços. E aí eu digo, mas será que se bateu, será que meio se cruzou, né? Pegou um galho de uma árvore, meio que, né? Caiu do cavalo? Exatamente. E aí, bueno, um dia aconselhamos, disse, Paulo, a gente vai ter que, né? Tu disse que não te bateu, né? E não aconteceu nada? Eu não te lembro e tal, não se sabe e tal. E aí eu digo, tia, mas eu acho que só o Meirice vai desvendar esse mistério. E tu fez o exame dele? Sim, fizeram? Sim, mano. Fizemos. E tu trouxe ele? Mandei pro teu... pro e-mail? E-mail. Então vamos ver o que está acontecendo com esse homem velho aí, amigo do Joca. Vamos ver se nós conseguimos solucionar o problema dele. Fazendo análise do amigo do Joca, então nós temos um paciente aí claramente usuário de bebida alcoólica. A descrição do caso traz um paciente com 49 anos, caucasiano e ictérico, com presença de manchas roxas pelo corpo, que nada mais são do que os hematomas, frente a pequenas batidas. Relata a presença dos sinais há 2 anos e também se declara ser usuário de bebida alcoólica. Foram solicitados então os exames, o hemograma, as provas hepáticas e o coagulograma. Na análise do hemograma, nós vemos a presença de uma anemia, não é muito intensa essa anemia, mas é uma anemia importante, visto que os valores de referência para a idade dele é de 12,8 a 17,8, ele está com 9,7. E o mais importante nesse caso é uma anemia macrocítica ou com início de macrocitose, certo? Nós também vemos o início de uma leucopenia, ele ainda não está leucopênico, diga-se de passagem, visto que para uma afirmação desse porte é necessário que se analise o valor constitucional individual. Mas a gente vê que os leucócitos dele estão relativamente diminuídos. Nesse contexto, uma anemia macrocítica, a primeira situação que a gente pensa é a deficiência de folato e vitamina B12. No caso aqui desse paciente, a doença hepática ou o início de cirrose ou até uma esteatose em um grau avançado, ela pode comprometer o ciclo do ácido fólico que acontece no fígado e trazer uma anemia macrocítica por esse motivo, que é provavelmente a explicação desse caso. As enzimas hepáticas, nós vemos que há um aumento da bilirrubina total e a bilirrubina direta, ela se mantém em valor normal. O que está acontecendo aqui é um problema na bilirrubina indireta, um aumento da bilirrubina indireta. Esse aumento ele pode acontecer por 2 motivos, não é o motivo do nosso caso clínico, mas é importante que a gente fale que a bilirrubina indireta ela aumenta em casos de hemólise e também em casos onde o fígado tem problemas ou tem dificuldade de fazer a conjugação da bilirrubina indireta. E é esse o motivo também da icterícia do paciente, dele estar levemente amarelado. A gama-GT está aumentada, está com 196 e o valor de referência é de 7 a 98.
Gama GT é um marcador que se altera quando nós temos um paciente usuário de bebida alcoólica, que é o caso do moço aqui. A fosfatase alcalina está em valores normais e a albumina também se encontra em valores normais. Nesse momento nós temos uma evidência que esse paciente tem um problema hepático, provavelmente induzido pelo uso de álcool. Por fim, o coagulograma, que é o objeto do nosso estudo. Nós temos um TTP prolongado com 35 segundos, controle normal que foi corrido é com 28 segundos, um TAP de 18 segundos e o controle normal com 11, uma contagem de plaqueta de 234 mil, dentro da normalidade, e um tempo de sangramento também dentro da normalidade com 3 minutos. Nesta situação, falando especificamente do TAP, é sugestivo que se libere o TAP junto com o controle normal no tempo em segundos. O RNI ele é indicado para pacientes, a liberação do TAP na forma de RNI é indicado para pacientes que fazem uso de anticoagulante oral. Nessa situação, nós vemos um prolongamento do TAP, vemos também um prolongamento do TTP, mas o mais expressivo aqui é o TAP. O que se pensa quando tem um prolongamento do TAP conjuntamente com um prolongamento do TTP? Nós pensamos em deficiência dos fatores de via comum, fator 10, fator 5, fator 2, que é a protrombina ou fibrinogênio. Nós podemos pensar numa deficiência de vitamina K ou também numa doença hepática, que é o caso aqui. No contexto dos demais exames que já foram feitos até aqui, o coagulograma é mais um ponto favorável à sugestividade de doença hepática desse paciente. O TAP ele acaba sendo um excelente exame para monitoramento da doença hepática, visto que os fatores de coagulação são sintetizados no fígado, quase todos eles, né, tirando o fator tecidual, mas o ciclo da vitamina K acontece no fígado. E o TAP, ele começa já, a avaliação do TAP já começa por um fator dependente de vitamina K, que é o fator 7. Claro que em situações de doença hepática que trazem prejuízos para o ciclo da vitamina K, não é só o TAP que se altera, o TTP também, porque ele também faz avaliação dos fatores dependentes de vitamina K, como o 9, o 10 e a protrombina. Entretanto, o TAP ele já inicia pela avaliação de um fator dependente de vitamina K, que é o fator 7. E frente a essa informação, a gente verifica o porquê que o TAP é um excelente exame para monitorar a doença hepática. O que foi discutido nesse caso, então, é que o paciente tem uma anemia macrocítica, que ela pode ser o início de uma deficiência de folato, vitamina B12 ou a doença hepática. As provas hepáticas revelam problemas, principalmente com o uso de álcool, no caso da Gama GT, e o coagulograma com o prolongamento do TAP e TTP, principalmente o TAP, sugere um problema hepático pelo ciclo da vitamina K que acontece no fígado. Frente a essa situação, se faz necessário outras provas hepáticas e principalmente exames de imagem, para que a gente saiba realmente o que está acontecendo com o fígado desse paciente. Uma situação interessante aqui é que se for administrado vitamina K e não houver a correção do TAP, a doença hepática é de mau prognóstico. Muito bem, Joca. Então, diante dessa análise dos exames que você me mandou, Sim. Provavelmente esse homem aí está com uma doença hepática, ocasionada pode ser aí por uma esteatose ou por uma cirrose, provavelmente em consequência da Se cruzou. da mardita, né? Vem de longa data e como falado, como explicado, a doença hepática ela pode influenciar na cascata da coagulação, visto que o ciclo da vitamina K acontece no fígado. E uma situação bastante interessante é que se essa doença hepática ela cursa com o prolongamento do TAP ou TP, e se administrada a vitamina K e não resolver o TAP, a doença hepática é de mau prognóstico. Então tu tem um recado para levar para o teu parceiro aí. Ele vai ter que se cuidar valendo, como diz o amigo meu. Tá, e uma coisa aqui vai ter que diminuir. Bastante. Bastante e provavelmente zerar esse negócio aí. Provavelmente zerar. Pra ver se o homem fica mais tranquilo também. Canha zero, assim. Canha zero. Um programa para ele, assim, um quadrado. Programa, Paulo, pra ti o programa é o seguinte: canha zero. Mas assim, digamos que ele se comporte e tal, ele cumpra as coisas,
encilhar o pingo pra ir no boliche Trevo da Sorte, comprar uma erva e uma rapadura, tranquilo. Não, aí vai ficar tudo bem. Tranquilo. Uma coca-lata, de repente. É, pode. Pode, tomar um quisuco. Mais um mate, um chimarrão. Não, tranquilo. isso aí tá liberado. Joca Martins, muito obrigado pela tua participação. Um abraço, tudo é bom. Um abraço a todos e até a próxima aula. Cuida que já estará disponível para você. Pode ser pelo Rio Grande, São Paulo no Paraná, lá por Santa Catarina, no Uruguai, Chile, Argentina ou em qualquer outro lugar.